Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. O culto está maravilhoso. Eu estou com meus lacrimejando porque já fazia alguns dias que eu não via minha irmã aqui. E eu me alegrei demais com a sua presença. Eu estava com muita saudade. Então aproveitei para dar um abraço bem aconchegante. Eu te amo, viu? A gente sente falta. Chega a doer o meu coração. Desculpem, irmãos. Eu quero que os irmãos acompanhem a leitura da mensagem. Eu me lembro que eu já ministrei em Mateus 24, mas o Senhor me deu uma nova direção nessa mensagem. Quero dizer que é uma honra, não estou à altura de substituí-lo, a pastora. Ela me pediu para ministrar a mensagem nessa noite. E eu não sei como vai ser, mas eu sei que Deus é quem se responsabiliza. E que jamais eu diria um não para os meus pastores. Especialmente para minha pastora, filha, e que eu amo muito. Abram as vossas Bíblias ou acompanhem pelo telão Mateus 24, o versículo 45. Eu vou ler somente esse versículo. Que diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler os dois versículos, 45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? O 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Quem é o servo? Jesus, ele chama esse servo de bem-aventurado. E o significado do bem-aventurado na Bíblia, pastora, é essencialmente feliz e abençoado em estado completo de felicidade espiritual. O bem-aventurado na Bíblia significa exatamente isso. O servir na Bíblia não tem relação com obrigação, e sim com amor pelo servir a Cristo. Pastora, como eu sei que o meu servir é por amar? Quando eu faço sem sentir o peso da obrigatoriedade. Nós fomos ensinados e preparados para servir ao Senhor. Não tem como eu dizer que servir apenas ser crente ou cristão. Não há como afirmar isso. Jesus é o exemplo máximo de servo. Ele mostra que
o serviço é uma forma de liderança e amor. Servir a Deus é pregar ou falar do amor de Cristo Jesus. É fazer a vontade de Deus. É obedecer a Ele como princípio de fé e não como imposição. Pregar o verdadeiro evangelho que Jesus nos ensinou é também não temer as fagulhas e rejeições. Rejeições humanas, porque o verdadeiro amigo é aquele que aceita o conselho, mesmo que seja na correção. Também destaco que o conceito de servo na Bíblia é multifacetado. Envolve tanto a relação com Deus, quanto a relação com o próximo. Destacando a importância do serviço, da humildade e da dedicação. O amor verdadeiro da Bíblia não é apenas um sentimento, mas também é uma atitude de bondade e cuidado com os outros. Servir na igreja, amados, é um chamado universal para todos os cristãos. E que envolve a dedicação a Deus e o serviço aos outros. Com um coração humilde e um espírito de amor. E é exatamente isso que Jesus fala quando ele faz essa parábola dos dois servos. Ele está falando exatamente isso. O servir a Deus, se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar a misericórdia, que o faça com alegria. Porque quando nós servimos a Deus na igreja, e esse servir traz peso, traz incômodo, traz cansaço. Ele é um serviço como o funcionário à empresa. Que fica cansado, que reclama, né? Que traz... você tem estresse, fica estressado. Na empresa, muitas vezes é assim. Mas o servir a Deus e a igreja não pode ter esse sentimento. Porque Jesus, como homem, ele se cansava, mas ele não reclamava. Na Bíblia nós não encontramos Jesus reclamando de servir. De uma importância que significava alegria constante
para Ele. E é assim que nós devemos caminhar na presença do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu já desmarquei compromissos para estar no culto. Compromissos que eu já marquei compromisso importante. Porque eu senti o desejo de estar na igreja congregando com os meus irmãos. Porque o servir ao Senhor é também estar aqui glorificando a Deus. Mesmo que você não exerça nenhum cargo de liderança. Mesmo que você não tenha nenhum trabalho para fazer. Mas quando você dispõe no seu coração de cultuar a Deus, você está servindo ao reino com o seu louvor, com a sua adoração, com o seu comprometimento com a obra de Deus. Eu, escrevendo essa mensagem, eu me lembrei de toda a minha caminhada com o Senhor. Eu tenho 28 anos de conversão ao Senhor. E em todos esses 28 anos, a minha alegria de servir a Ele, ela é completa. Eu nunca me reclamei do dia do culto. Porque nunca foi um peso para mim. Sempre foi muito significante preparar o dia, as minhas coisas. Nunca também deixei ou fugi da minha responsabilidade de casa. Mas eu faço isso com alegria, almejando a hora do culto. Almejando aquilo que o Senhor vai falar comigo. Porque quando nós entramos pela porta da igreja, nós sabemos que Deus está aqui. Nós sabemos que Ele vai falar conosco. Nós sabemos que Ele vai tratar conosco. Ele é alguém real neste lugar. Não é apenas um sentimento. Não é apenas um pensamento. É verdadeiro que Ele está aqui. E eu tenho muito prazer, eu tenho muita alegria de estar na casa do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Então esse dia é grandioso, é valioso, é maravilhoso. E eu louvo a Deus pela pastora que trouxe a mensagem de que valorize e agradeça a Deus por você estar aqui. Porque muitos queriam, mas não estão. Porque às vezes se encontra realmente num leito de hospital. Com uma enfermidade que não dá para sair. Para ir congregar. E nem todas as vezes tem alguém para ir levar esse alimento lá na igreja. Exceto que tem uma obra linda. Tem pessoas dispostas a levar a mensagem nos hospitais ou nas cadeias. Mas esse tempo para nós, como o tempo agora, o hoje, o já, é um tempo que você tem que valorizar, você tem que amar. Não pode ser uma fadiga para você.
Não pode. Não pode, porque Deus, Ele é real. A presença do Senhor, ela é notória. Na igreja do Senhor. É aqui, quando nós estamos dispostos a trazer a mensagem, a estudar, para ensinar. É fazendo a vontade de Deus que Ele veio para servir no seu ministério, apacentando. E hoje o que nós fazemos também é servir. Você é servo do Senhor, você serve ao reino. Não pode ser um peso para mim ou para você, esse servir. Tem que ser prazeroso. Temos que ter alegria neste momento. Temos que estar feliz, amada. Como é que eu posso estar feliz se a minha casa está uma bagunça total? Começa com você arrumando essa bagunça dentro de você. Porque se você questiona essa alegria que não existe em você, no servir ao Senhor, porque está tudo bagunçado em casa, significa que você ainda não está fazendo a lição que o Senhor nos ensina corretamente. Quando você serve ao Senhor, você não serve apenas aqui na igreja. Você serve na igreja e serve fora dela. Serve no seu lar. Serve a sua família. Serve aos seus. E esse servir por amor, amados, eu tenho tido experiências em casa, porque o Zé, ele se encontra meio que limitado em algumas coisas, em alguns trabalhos em casa. E por isso que eu escrevi essa mensagem, porque eu tive fazendo uma comparação do servir. E servir por amor, eu vou dar um exemplo. É como você e o seu esposo, ou você e a sua esposa, em que ele tem uma receita médica, em que o médico prescreve alguns medicamentos para ele tomar no horário. E de repente ele se esquece de tomar o remédio no horário. E aí ele se lembra, mas ele fala assim: meu Deus, esqueci de tomar o remédio. E o cônjuge, ele vai até a gavetinha de remédio, pega o remédio e traz para ele tomar. Ele não diz: tá bom, esqueceu, vai lá, pega o remédio e toma. Não. Ele faz por amor, porque ele sabe que o paciente precisa do remédio. E eu faço isso todas as vezes que o Zé está sentado ou deitado naquele sofá que alguns dos irmãos já conhecem. Eu levanto e vou lá e pego o remédio e trago a água, o remédio, dou na mão dele. E volto e coloco a cartela lá e não questiono
se ele tem condições, tem possibilidade de levantar e até o remédio ou não. Assim é o servir ao Senhor por amor. Você não questiona se você está perfeitamente bom, bem disposto. Não, você quer servir, independentemente de como você se encontra. Você quer, ninguém o obriga, não é por imposição, não é por obrigação, é por amor a Deus. Eu marquei alguns versículos que falam de servir. Essa mensagem, ela não vai ser uma mensagem longa. Ela não vai ser uma mensagem de 40 minutos ou 1 hora. Ela é uma mensagem curta. Mas é uma mensagem que falou comigo. E que eu tenho certeza absoluta que se você ouvir atentamente o que o Senhor está falando nesta noite, você vai aplicar no seu coração. E a partir de hoje, dessa noite, você não vai questionar mais. Mas eu tenho que ir para a igreja hoje. Não, você não tem que ir. Você só vai se você realmente estiver loucamente apaixonado pela obra do Senhor. Eu já falei aqui a respeito da noiva ou do noivo. Quando o noivo, ele conhece a sua amada, todas as vezes que se aproxima o encontro dele com ela, ele palpita o seu coração pula de alegria, porque ele está ansioso para ter o encontro com a noiva. Ele fica alegre, ele fica feliz, ele não vê a hora desse momento chegar. Não é verdade, Lívia? Você não fica contando as horas para encontrar com o André? Não é verdade, pastora? Quando você está longe do pastor Marcos, você não fica ansiosa logo para encontrar com ele? Não é verdade, irmã Simone, que você é apaixonada pelo pastor Manassés? E que ele sai de manhã para trabalhar e à noite você prepara um jantar para agradar a ele? Conhecendo muito bem o amor que a Miriam sente pelo diácono Luiz, porque eu conheço esse casal. Não tem dia, não é semanas, é toda hora que nós queremos estar com eles. Por que deveria ser diferente com o Senhor? Nós temos que ter esse desejo todo dia, toda hora, todo minuto e todo segundo. Nós deveríamos ter esse desejo na alma de ouvir a voz dele incessantemente.
dias. Por que então nos cansamos? Por que então nos reclamamos desse momento estrondoso, maravilhoso, desejoso? Primeiro a Pedro 4:10 diz assim a palavra do Senhor: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Em Gálatas 5:13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis todavia, contudo, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-los uns aos outros pelo amor. Aleluias. Em João 13, do 14 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns aos outros. 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. 16, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E no 17 ele diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Quando Jesus está falando essas palavras, amados, ele não estava afirmando para os discípulos lavar os pés. Não. Ele não estava dizendo que era para os discípulos lavar os pés das pessoas. Jesus, ele estava ensinando como cuidar da igreja que eles iam fundar, que eles iam construir, do rebanho que eles iam apacentar. Jesus, ele estava dando o exemplo de como tratar a noiva de Cristo. E agora eu quero fazer a conclusão dessa mensagem, para encerrar. Eu falei que seria uma mensagem curta. Servir na igreja, ela vai além de tarefas práticas, pastor. Ele envolve um coração disposto a ajudar, um espírito de humildade e o desejo de glorificar a Deus. O serviço é uma expressão de amor e gratidão a Deus, refletindo o caráter de Cristo e edificando a comunidade de fé. É importante lembrar que o serviço não se limita apenas aos cultos ou atividades formais, mas deve permear todas as áreas da vida cristã. Ao servir, a igreja se fortalece e se torna um testemunho do amor de Deus para o mundo. Por isso nós temos que se esforçar
se preparar. Porque todo aquele que serve é servo. E não é como um funcionário que recebe o seu salário todo final do mês. Ou todo quinto dia útil do mês. Mas é aquele que sabe que Deus é galardoador e que a recompensa é o galardão pelo serviço à igreja de Deus. Eu quero agradecer a Deus com a oração. Agradecer a Deus porque o Senhor tem sustentado a minha casa, o Senhor tem sustentado a minha família. Eu quero agradecer a Deus por me dar a oportunidade de servir a igreja. Eu quero agradecer a Deus pelo testemunho da Lívia. O testemunho da Lívia, ele traz uma certeza de que Deus é galardoador. E não se dá para medir a fé de ninguém. Todas as coisas que você alcança vindo direto do reino não significa que é porque você tem mais fé ou menos fé, por você não estar recebendo. Bênçãos materiais, elas vão ficar. Não levamos nada daqui. Mas saber que você tem uma família estruturada, que você tem uma casa alicerçada. Para um cristão, é atribuir tudo isso à bondade e misericórdia do Senhor. Eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele colocou esse entendimento no meu coração. E no coração do Zé. E no coração de toda a minha família. Muitas vezes a gente pensa que nunca vai acontecer. Hoje eu fiquei muito feliz e eu não me vanglorio de nada, porque eu não tenho mérito. O mérito é todo do Senhor, mas eu até mandei o vídeo no grupo do Anderson e da Nayara servindo ao Senhor com seus dons. Eles estão se esforçando ali na comunidade que Deus abriu ali perto de casa, na Bíblia Ágape, a igreja. E hoje foi o primeiro dia de apresentação deles, tocando. E eu fiquei muito alegre. Eu fiquei muito feliz, pastor. Porque quando a gente ama a obra do Senhor, quando a gente serve no reino, você não quer apenas ouvir a mensagem, mas você quer fazer algo.
Isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Você deseja, você almeja ser útil na casa do Senhor. Eu também estive pensando na nossa querida Dora, a nossa irmã que nós amamos, que muitas vezes nós até pensamos, a igreja ela está bonita, ela está limpinha, ela está adornada, mas nós não procuramos saber quem o fez. E essa mulher, ela sai de casa toda sexta-feira ou toda quinta-feira, quando tem algo para fazer na sexta, para limpar a igreja. Para aprontar a igreja para recebermos aos domingos a Dorca, que fez 73 anos, que ainda está fazendo 73 anos hoje. E que com 73 anos ela não reclama de vir trabalhar para o Senhor aqui, pastora Lília. Que todos nós sabemos que não é fácil essa tarefa. Mas ela faz com amor e por amor a obra de Cristo. Eu não sei qual é o desejo que você tem no seu coração de servir ao Senhor na obra. Se você tem o desejo de servir o Senhor, louvando, louve. Se você tem o desejo de servir ao Senhor nessa obra, pregando, pregue. Se você tem o desejo no seu coração de servir ao Senhor nessa obra, falando do amor de Cristo, fale. Se é contribuindo, contribua com alegria, porque isso também é servir ao reino de Deus. Não por obrigação, não com peso, não preocupado do que lhe vai faltar, porque o Senhor, Ele prepara na sua vida. Como aquele povo do deserto, 40 anos. Os sapatos não se gastavam. As roupas não se rasgavam. O Senhor servia de dia e de noite. Quando eu ouço alguém dizer que serve ao Senhor e lhe falta tudo, meu coração fica triste. Porque talvez esse servir ao Senhor não está sendo um serviço de alegria. Porque as promessas do Senhor, elas se cumprem. As promessas que o Senhor escreveu na Bíblia, elas se cumprem todos os dias nas nossas vidas. E eu tenho exemplo de pessoas que eu estou com elas todos os dias. Eu tenho exemplo da minha casa. E eu sei exatamente que tudo que está escrito na Bíblia se cumpre. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, nós não estamos aqui, Pai, simplesmente porque alguém o convidou. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que esse tempo que nós estamos aqui é o tempo que o Senhor fala conosco. Que o Senhor sonda
que o Senhor toca, que o Senhor já está presente aqui, Pai. E é um prazer estar na Tua presença, Senhor. Oh Deus, contempla a Tua igreja nesta noite, Pai. Sonda o coração da Tua noiva, Senhor. Meu Deus, se há, meu Pai, algum incômodo ao servir ao reino, Pai, no meu coração, no coração da igreja do Senhor, este incômodo, Senhor, não é apenas um sentimento, mas é uma enfermidade que deve ser arrancada hoje, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Porque servir a Ti, Pai, há um sabor especial, Deus, a qual nós devemos carregar em nossas vidas continuamente, Senhor. Porque quando nós estamos aqui, Pai, nós estamos ouvindo o Senhor falar. Nós estamos sendo tocados pela Tua palavra, Senhor. E o que nos alimentamos, Pai, esse alimento ele tem que servir para alimentar outras pessoas. Oh Deus, que nós possamos sair desta noite convicto, Pai, que servir ao Senhor traz um peso de glória. E não de cansaço, de fadiga e de tristeza, mas de alegria constante por servir a igreja, por servir a Cristo, por servir a noiva, Pai. Nos dá, Senhor, saúde mental, saúde física e espiritual, Pai. Para que possamos, meu Deus, aproveitar em todo o tempo, enquanto estivermos aqui, Pai, é o pedido da minha alma, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvo e glorifico o nome do Senhor.